paz do Senhor a todos os irmãos e a todos que nos prestigiam com a sua participação. Hoje estaremos dando início à primeira aula deste canal. Contamos com seu apoio, oração e sugestão. Este é apenas um estudo auxiliar para os professores da Escola Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Mas lembre-se de que a EBD precisa da sua presença no templo onde você congrega. Então não deixe de ir à Escola Dominical. O comentarista deste trimestre é o pastor José Gonçalves, que é pastor presidente das Assembleias de Deus em Água Branca, no estado do Piauí. Hoje estudaremos a lição de número 2, que tem como título A Escolha entre a Porta Estreita e a Porta Larga. Na lição de hoje falaremos sobre a metáfora que Jesus fez sobre a porta estreita e a porta larga. Aprenderemos que a consistência da vida cristã tem por base o arrependimento, confissão de pecados e a experiência do perdão. No Sermão da Montanha, nos capítulos 5 a 7 de Mateus, estão todos ali os princípios éticos, espirituais e morais para a vida de todo cristão. O que nos chama a atenção em relação a essas duas portas é que Jesus apresenta elas como uma sugestão para que façamos uma escolha. Só que para alguns teólogos houve uma depravação tal ao ponto que o homem perdeu o seu livre-arbítrio. Mas isso não tem fundamento. Porque se nós observarmos, ainda nos tempos do Antigo Testamento, onde não havia uma ação plena do Espírito Santo, veremos Deus dando o direito ao homem de escolher. Vamos ler o texto de Deuteronômio, capítulo 30, verso 19. Diz assim: Hoje tomo o céu e a terra por testemunhas contra vocês, que lhes propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham, pois, a vida, para que vivam, vocês e os seus descendentes. Então veja aí que é uma proposição de Deus e não uma imposição. Aqui ele propõe dois caminhos e dá a sugestão em relação à escolha. Ele diz: escolhe, pois, a vida. É você que tem que escolher. Então a decisão Deus dá ao homem de escolher, querer ou não o caminho da vida. Agora, caso a pessoa tenha escolhido a vida proposta por Deus, ele vai ter que viver de acordo com essa vida que ele escolheu. Essa escolha implica em amar ao Senhor, como diz lá no verso 20 do mesmo capítulo de Deuteronômio 30, verso 20, vai dizer: como eu devo viver essa nova vida, essa minha escolha? Amando o Senhor e dando ouvido à sua voz e se chegando a Ele. Então veja que desde o Antigo Testamento Deus propõe dois caminhos, e não os impõe, mas propõe, né? Agora, se nós formos para o Novo Testamento, veremos que o livre-arbítrio continua. Em Mateus capítulo 7, verso 13, Mateus 7, 13, ele diz: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Verso 14: Porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Então veja que Jesus apresenta dois caminhos e propõe também que o homem escolha. Então veja que a palavra escolha nos textos lidos derruba a tese dos que defendem de que é Deus quem determina quem será salvo ou condenado, independente da escolha. Esse entendimento é sem fundamento, porque torna Deus culpado e o homem inocente. Porque se é Deus quem escolhe, o homem fica sem culpa. Uma evidência de que Deus não criou o homem como um robô, já predestinado, está no fato de que ele deu a possibilidade de exclusividade de escolha. Embora o pecado ele tenha atingido o ser humano em todas as faculdades, como intelecto, emoção, vontade, consciência, razão e liberdade, o pecado não conseguiu destruir essa imagem de Deus no homem, ficando apenas desfigurada. Ou seja, o homem por si só ele não consegue se voltar para Deus sem o auxílio da graça divina. Por isso que é possível ver homens tendo atitudes que demonstram atos de bondade, como misericórdia, perdão, amor. Jesus mesmo reconhece as qualidades do jovem rico e até mesmo dos fariseus. Lá em Mateus 7,11 ele diz: se vocês sendo maus, sabeis dar boas coisas, ou seja, eles eram maus, mas sabiam dar boas coisas
Então veja que esse dar boas coisas está relacionado com Deus, né? O homem é mau, mas ele sabe dar boas coisas. Então, qual de nós não conhece alguém descrente que são pessoas honestas, têm um bom caráter, são religiosas, né? Como o caso do centurião. Só que o bem que elas praticam está contaminado pelo pecado. Claro que nós cremos que houve uma corrupção total do ser humano, só que no sentido do pecado, ter atingido o espírito, a alma e o corpo, né? E é por conta disso que esse ser humano caído por si só, ele não procurará as coisas de Deus. Por isso que Deus apresenta as opções, dá sugestões da rota de salvação. Esse homem ele não vai procurar. É o que está escrito em Romanos 3:10, que diz: não há um justo, ninguém que entenda ou que busque a Deus, né? Só que a decisão do homem não é de forma irresistível. Ele pode escolher por entrar pela porta estreita, por escolher a salvação ou não. Então, em contato com o Evangelho e a ação do Espírito Santo e da graça de Deus, ele usará o seu livre-arbítrio para dizer sim ou não para Cristo. Tanto é que o homem, por ter o livre-arbítrio para escolher, será responsabilizado. Porque imagina, se você não tem a opção de escolha, como você poderia ser responsabilizado? Deus seria um Deus mau e injusto. Então o ser humano pode escolher a única opção da salvação, que é Cristo, ou rejeitá-la. Agora vamos falar sobre o termo porta. Provavelmente o uso mais frequente de porta, de modo figurativo, seja como símbolo de oportunidade, especialmente para o testemunho e o serviço cristão. Por exemplo, 1 Coríntios 16:9, 2 Coríntios 2:12, Colossenses 4:3 e Apocalipse 3:8. Lucas 13:24 diz: porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. O termo porta é também usado para representar o caminho pelo qual uma pessoa entra em algum lugar. O próprio Cristo é a porta pela qual o ser humano alcança a salvação. João 10:9, Atos 14:27, Oséias 2:15. Aquele que está próximo é considerado como estando à porta. Está escrito em Tiago 5:9 e Mateus 24:33. O interessante é que porta e caminho estão relacionados à questão de acesso e de oportunidade e de algo que está próximo. A ideia de porta na cultura judaica é que elas tinham de ser largas, porque por ali passavam carruagem e toda a mobilidade de uma cidade. Por exemplo, quando os filisteus descobrem que Sansão está em Gaza, eles trancam os portões da cidade para prendê-lo. Porém, Sansão arranca o portão gigante de quase 3.000 quilos. Mas o curioso é o antagonismo que Jesus usa nessa mensagem de todo o Sermão do Monte, porque Jesus apresenta uma porta estreita como o melhor acesso, sendo que pela lógica humana, enquanto mais larga, mais acessível. É interessante dizer que este caminho estreito em relação à porta estreita eles não se afunilam, mas este caminho estreito mantém as mesmas proporções da porta, ou seja, caminho apertado é igual a porta apertada. E do ponto de vista da mensagem do reino, a porta estreita se mantém de acordo com o caminho estreito. Não há variações no caminho até a porta. Ou seja, durante a jornada, por ser estreito o caminho, é necessário deixar as bagagens desta vida, porque ultrapassa o limite determinado pela porta estreita e pelo caminho. Embora seja difícil, é a única opção para se chegar ao céu, como disse Pedro em João 6:68. Para quem iremos nós? Só tu tens as palavras da vida eterna. A escolha entre a porta estreita e a porta larga. Lucas 13:24 diz: porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. No mundo antigo, as portas desempenhavam um papel crítico nas defesas de uma cidade. As portas geralmente eram o ponto mais fraco nos muros de uma cidade e, portanto, muitas vezes o ponto de ataque dos exércitos sitiantes. Para uma cidade ser forte, não bastava muros maciços, tinham que ter portas fortes. As portas da cidade eram também o local dos tribunais judiciais, bem como o local onde os impostos eram recolhidos.
quando os profetas do Antigo Testamento atacam a injustiça, eles frequentemente se referem à porta da cidade como lugares de justiça. É interessante percebermos que Jesus usa textos diferentes para falar do significado do termo porta, como sentido de acessibilidade. Por exemplo, quando ele diz entrai pela porta, é o mesmo termo usado em Lucas 7,12 para dizer quando chegou perto da porta da cidade. E também quando se refere à sua igreja, em Mateus 16,18, ele usa a expressão portas do inferno. Em Atos 3,10, a expressão porta aparece por diversas vezes, ora se referindo à porta do inferno, ou porta do templo, ou porta da cidade. Jesus ele usa essa linguagem didática para que as pessoas entendessem quando ele se referia à porta dos céus como sendo lugar de acessibilidade. Perceba que Jesus classifica essa porta como sendo estreita. E é interessante porque esse termo estreito vem de uma expressão grega relacionada a gemido. E esta porta estreita vai exigir muitas vezes o nosso gemido. Vai exigir uma renúncia pessoal, um sacrifício de se carregar a própria cruz. Em Mateus 16:24, Jesus diz: se alguém quiser vir após mim, e ele é a porta, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Vamos agora para o primeiro tópico da lição. O primeiro tópico fala sobre portas e caminhos. O primeiro subtópico, a porta estreita. O segundo, o caminho apertado. E o terceiro, porta larga e caminho espaçoso. Então, quando aceitamos o Evangelho, entramos no caminho apertado e pela porta estreita. E a única maneira de entrar por esta porta estreita é nos despojando de todas as bagagens espirituais ditas em Mateus 7 e trilhar esse caminho apertado. Em Mateus 16:24 diz o seguinte: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Veja que isso é uma escolha. Vir após mim, veja que há também uma renúncia. Tome a sua cruz e siga-me. Veja que nesse versículo estão contidas as questões da decisão e do trilhar o caminho. Siga-me. E o motivo por que é tão difícil de se entrar pela porta estreita e de se trilhar o caminho apertado é porque, humanamente falando, além de ser mais fácil andar pelo caminho largo, também é ilógico de escolher o caminho mais difícil, porque contraria a natureza humana. Então, pela perspectiva humana, quanto mais larga for uma porta, mais fácil será para as pessoas entrarem. Paulo fala algo interessante sobre o despojar-se, para poder converter-se a Cristo e continuar esse caminho com Cristo. Paulo fala algo interessante sobre o despojar-se, para poder converter-se a Cristo e continuar nesse caminho com Cristo. Vamos ler Colossenses 3, verso 8, que diz o seguinte: mas agora abandonem todas estas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Esse agora do texto diz respeito ao agora que vocês são convertidos, que vocês entraram pela porta estreita. Agora, despojai-vos também de tudo. E o texto traz uma lista do despojar, depois que se entra pela porta estreita. Quem era colérico, irado, malicioso, falava palavras de maldição e até de baixo calão, era blasfemo, mentiroso, tinha maledicência, pois falava mal de tudo e de todos. Agora o padrão é diferente, vai ter que bem dizer em vez de mal dizer. Colossenses verso 9 diz assim: pois já vos despiste do velho homem com seus feitos. E é interessante que o termo despojar e despir diz respeito a alguém que tira de si a capa e lança para longe, de forma que não seja mais possível resgatá-la. No verso 10 de Colossenses diz o seguinte: e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do Deus Criador. Então agora, na nova dimensão espiritual estabelecida por Deus, é uma vida de constante renúncia. Não é fácil, mas é possível em Cristo. Agora é o subtópico 3, porta larga e caminho espaçoso. Vale destacar que quando estamos falando sobre caminho apertado, estamos falando sobre a maneira de viver, como o testemunho, por exemplo.
Existem outras expressões que são usadas nas escrituras, como, por exemplo, andar em amor. Andar em amor é viver na prática do amor. Então a expressão porta larga e caminho espaçoso se refere ao modo de vida da antiga natureza do homem, que está fora dos princípios da palavra de Deus. Isso acontece porque nós temos duas naturezas, a chamada natureza adâmica e a nova natureza que luta contra a antiga natureza. Então, quando se fala de porta larga e caminho espaçoso, é do ponto de vista do meu relacionamento com Deus e com o próximo. Por isso que a mensagem do Sermão do Monte é uma mensagem de confrontamento do padrão humano em relação ao reino de Deus. E Jesus, ele confronta esse padrão de vida de facilidade, de não aceitar o preço da renúncia. E Jesus confronta esse padrão da vida de facilidade, dizendo que quem não aceitar o preço da renúncia não poderá entrar pelas portas da cidade celestial. E entrar pela porta larga é aceitar um modo de vida fácil da antiga natureza. E entrar pela porta larga é aceitar um modo de vida fácil da antiga natureza. Provérbios 14:12 diz o seguinte: há um caminho que parece direito, mas seu fim são os caminhos da morte. Quando falamos sobre redenção e salvação em Cristo, vem a ideia de liberdade. Mas na verdade Jesus Cristo prometeu liberdade e opressão, entre aspas, opressão, porque ele diz: tomai sobre vós o meu jugo, Mateus 11:29. E esse meu jugo é exatamente essa nova maneira de viver, pode ser traduzida pela porta estreita e o caminho apertado. Ou seja, nós somos livres do pecado para viver exclusivamente para Deus, e essa exclusividade não é de graça, ela tem um preço. A graça é ofertada e envolve esforço coordenado, tanto de Deus para com o homem, como do homem para com Deus. E esse preço não é pago pelo homem, porque a salvação foi paga por Cristo, e Jesus disse que o preço é a renúncia. Mateus 16: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tópico de número 2. Por que entrar pela porta estreita é difícil? Primeiro subtópico: uma porta aberta, porém difícil. No segundo, as oportunidades da porta larga são atraentes. E o terceiro subtópico: as razões das exigências. Imagine uma porta aberta, mas difícil de entrar. Isso acontece porque depois da queda, a natureza humana ficou viciada na prática do pecado. E entrar pela porta larga e andar no caminho espaçoso é simplesmente dar lugar à natureza. E isso é fácil. É o que está escrito lá em Efésios 2:3. Segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência e dos pensamentos. Então alguém que entra pela porta larga e trilha o caminho espaçoso está em constante flerte com o mundo e sob influência maligna. Embora esse caminho espaçoso seja prazeroso, entrar por ele é entrar em um caminho rumo ao inferno, rumo à perdição eterna. É o que diz em Mateus 7:13, parte A. Podemos perceber que Jesus fala de forma imperativa: entrai. Ou seja, insista, se esforce, lute por algo. Deve haver um esforço humano, mas é o Espírito de Deus quem capacita a nova natureza para que a nossa livre vontade seja feita para a glória de Deus. 1 de João 4:13 e Romanos 8:26. No Antigo Testamento, em Levítico 18, nos versos 3 a 5, podemos ver Deus exigindo do seu povo uma exclusividade no comportamento, porque as nações tinham todo tipo de adoração e todo tipo de prática. Então Deus orienta Moisés para que, quando ele entrasse na terra prometida, não fizesse como os estatutos e as leis, tanto dos egípcios como dos cananeus. Deus ordenou isso porque ele tem a sua forma de adoração. Ele não é um Deus promíscuo, ou seja, ele não se confunde e nele não há degradação moral. Podemos ver essas atitudes nas pessoas que não são convertidas ao Evangelho. Quando elas veem nós andando por um caminho de autodisciplina, elas acham estranho isso. 1 de Pedro 4:4 vai falar sobre isso. Por exemplo, não compromete com os valores, como virgindade, casado, ser fiel ao cônjuge, um jovem cristão se abster da área da sexualidade. Hoje, esses são até temas polêmicos. Eles acham estranho termos comprometimento com esses valores e nos desprezam por fazer isso. Mas essas exigências, elas são por não servirmos a um Deus promíscuo. Por isso que este caminho e esta porta são estreitos. Agora vamos para o terceiro tópico, que vai falar sobre o primeiro tópico sobre arrependimento de pecados e o segundo sobre confissão de pecado. E no terceiro subtópico, produzindo frutos de arrependimento. Primeiro é necessário o arrependimento e a confissão dos pecados. Uma vez arrependido e tendo confessado os pecados, sendo agora Cristo seu Senhor, a pessoa será um novo convertido.
Só que agora convertido precisará produzir frutos dignos de arrependimento, ou seja, sua conduta, o seu testemunho, a sua nova vida, ela tem que aparecer. Mateus 3:8. Terceiro subtópico, produzindo frutos de arrependimento. Esta não é apenas a mensagem de João Batista, mas também a de Jesus e dos apóstolos, que pregavam a mensagem de arrependimento. Pedro pregava para os pecadores dizendo: se eles quisessem entrar pela porta estreita e trilhar o caminho apertado, precisavam se arrepender e confessar seus pecados. Atos 3:19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos. E, consequentemente, precisavam produzir frutos de arrependimento, ou seja, ter um bom testemunho. E isto é para nós também, que somos salvos, pois após a conversão não nos tornamos impecáveis. Então, quando um crente falha, seja falhas menores ou mais graves, é necessário arrependimento profundo e sincero. E quando forem casos mais graves, procurar a liderança da igreja. Essa era a diferença que existia na vida de Davi, por ser considerado um homem segundo o coração de Deus, e Saul, um homem rejeitado por Deus. Então seria isso. Aqui chegamos ao final de uma lição. Que Deus nos abençoe. Amém.